Um trabalhador foi demitido sem justa causa após se recusar a votar em Jair Bolsonaro, candidato preferido do seu empregador durante as últimas eleições. E olha só, ele foi indenizado, né? O trabalhador de Monte Azul, em Minas Gerais, acionou a justiça, foi indenizado por R$30 mil por danos morais. Justíssimo, né? Não pode fazer isso, a gente vai explicar o porquê que não pode e as consequências no Plantão do Meteoro. Realmente, o empregador achou que ia passar batido, não passou. Chamando na tela aqui, ó, Bruno Silvestre, ó, o arroba do Bruno tá aqui, ó, arroba Cidadão Silvestre, pra você seguir o Bruno. Onde que a gente pode seguir, Bruno? Olha, tanto no Instagram como também aqui no YouTube, com o meu canal Cidadão Silvestre, são os dois melhores caminhos para me seguir, já que a outra rede social, como já falado até aqui no plantão mesmo, né, tá suspensa. Quando ele pagar certinho e voltar ao Twitter, lá também. Perfeitamente. E aqui você pode me seguir, arroba lu.junior, no Instagram, no TikTok e no Threads. Vamos lá, Bruno. É óbvio que isso não podia, é óbvio que era ilegal. Ainda bem que o trabalhador entrou na justiça, né? Exatamente. Essa é uma situação complicada que, basicamente, o trabalhador ele foi constrangido a votar no Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele simplesmente falou que ele votava no Lula e foi demitido. Por isso, a gente lembra que antigamente tinha o chamado voto de cabresto. Muita coisa já foi feita no nosso país para evitar que o pobre tenha acesso tanto a votar como a ser votado. O medo de um torneiro mecânico virar presidente era muito grande. Hoje em dia eles estão vendo que, mesmo tendo alguém com formação que não é nível superior, como é o caso do Lula, não está causando tanto susto, mas é importante que pessoas que tenham uma preocupação, uma empatia com o povo, principalmente com o pessoal mais pobre, essas pessoas tenham acesso a serem votadas e a poderem fazer um governo. É por isso que muita gente, por exemplo, tem raiva do Boulos em São Paulo, porque é um nojo de quem se preocupa com as comunidades mais carentes e quem defende o direito das pessoas mais carentes. Então, assim, é sempre aquele olhar do empreendedor, né? Ou seja, olhar, é um empresário. Só que aí tem aquela frase da Chica da Silva, né? O senhor está no olhar do escravo. Aquele que admira o seu senhor já se coloca como um escravo numa situação dessas. Então, é importante a gente entender que quando a gente se coloca como pessoas que têm o direito a voto e a gente não exerce esse voto para votar nos nossos iguais, aqueles que são da nossa classe social, aqueles que têm uma empatia com o povo, a gente está se colocando contra a própria sociedade que a gente buscaria. E o Brasil já apoiou tanto tempo, né, já teve ditadura, já teve muitas situações complicadas, que essa situação agora do Bolsonaro, e eu já vou até pedir para você já puxar a reportagem, mostra mais uma vez que é o dono dos meios de produção, o empresário, querendo mandar em quem o funcionário vai votar, porque a pessoa vai beneficiar o empresário e não o trabalhador. Eu até te pedi para dar uma lida aí para mostrar para a gente o que aconteceu, né, nessa matéria. Vamos lá, reportagem do UOL começa com empregado demitido por se recusar a votar em Bolsonaro receberá R$30 mil. Você pode me interromper a qualquer momento, tá, Bruno? Um homem será indenizado em R$30 mil por danos morais após ser demitido da empresa que trabalhava por se recusar a votar no candidato à presidência Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A empresa fica em Monte Azul, Minas Gerais. Aí, nessa parte do que aconteceu, a gente destrincha, né? Em setembro de 2022, um dos líderes da empresa teria colado adesivos de Bolsonaro nos funcionários. O caso ocorreu em uma organização de bioenergia. Pulou aqui. De bioenergia no primeiro turno das eleições. O empregado se negou a usar o adesivo e explicou que votaria no Lula. Na segunda-feira seguinte, ao ir para o trabalho, foi informado que estava dispensado sem justa causa. Além disso, né, uma segunda testemunha, uma testemunha, colegas diziam que ele deveria votar no candidato da empresa,
candidato da empresa. Ainda conforme o depoimento, o homem era zombado por sua posição política contrária ao do chefe. A empresa negou que esse tenha sido o motivo da demissão. A instituição também alegou que a decisão já estava em processo há pelo menos uma semana. Mas a defesa considerou o valor pedido exorbitante e desproporcional. A defesa da empresa, no caso, né? Acho que até aí já tá bom. E o legal da gente mostrar aí é justamente que a empresa falar, não foi por isso que ele foi demitido, mas a questão é a seguinte: quando há dúvida, nesse caso, existe na dúvida em prol do trabalhador. Ainda mais num caso desse. A testemunha confirmou os fatos, eles têm mais provas ainda, e essa empresa dizer que 30 mil é desproporcional por um assédio dessa gravidade é porque eles não têm a menor noção do abuso que eles estão praticando. E aí é isso que eu digo para vocês. O candidato da empresa não é o candidato do trabalhador. O trabalhador votar no candidato da empresa gera consequências graves para o trabalhador, porque aí são mais 4 anos de políticas contrárias ao trabalhador. Então, assim, o que é interessante mostrar nesse caso é o seguinte: o voto de cabresto já acabou no Brasil, não existe isso em votar em quem a tua empresa manda, e a gente tem que fazer uma votação consciente, votar em quem a gente acredita que tenha uma conexão com o povo e com partidos que tenham conexão com o povo. Então, uma sugestão para vocês: olhem lá quem foi que votou no congelamento de teto de gastos, quem foi que votou para facilitar a terceirização, quarteirização que precarizou o trabalho. Vê lá quem é que votou a favor da reforma da Previdência, que obrigou homens e mulheres a se aposentarem mais tarde. Então, todos esses elementos são importantes. O problema de quando você vota no candidato da empresa é justamente esse, que aí todas essas reformas em prejuízo do trabalhador, elas vão passar. Então, esse é o ponto que a gente tem, e é com isso que eu quero fechar aqui a minha fala, de que esse caso, ele não é um caso isolado, várias vezes aconteceu, e 30 mil reais eu até acho pouco, porque para mim devia ser com base na porcentagem do lucro da empresa. Aí eu quero ver, bota lá 5% do lucro da empresa no ano, que é para impedir que essas empresas repitam esse tipo de atitude, que é um absurdo. E é por aqui, né? Paro por aqui, porque essa é a linha e é uma grande vitória para a democracia uma decisão como essa. Excelente fala, Bruno. Inclusive, a gente viu isso acontecer. Cara, era muito claro, por exemplo, alguns vídeos em que a Havan, né, colocava a camisetinha amarela, tinha um vídeo, isso inclusive na eleição de 2018, tinha um vídeo todo trabalhado com aparentemente funcionários, poderia ser atores, não sei, mas aparentemente funcionários com a camiseta amarela, que estava realmente uma campanha do senhor da Havan lá, né, muito focada para o Jair Bolsonaro naquela época. Então a gente tem que ficar de olho nisso, a gente não pode permitir uma coisa dessa. Muita gente, Bruno, eu imagino, fica com medo de denunciar esse tipo de coisa por ficar queimado no mercado, tem medo de represália, mas se tem uma coisa que isso que não pode, é isso passar impune, né? Exatamente. A gente tem que ser um pouco mais ativo, movimentar mais as coisas. Eu digo, a sociedade brasileira, eu entendo que a gente apanhou por muito tempo. Você falar que é comunista na época da ditadura, se desaparecia. Então, assim, é importante as pessoas hoje entenderem que a gente tem a democracia, tem um espaço para falar a nossa posição política, e outra, para a gente mostrar o quanto é importante você fazer com que os trabalhadores entendam a sua situação e se unam, porque só assim as melhorias vão acontecer. A gente precisa de reaprender o que é a democracia e reaprender a utilizar ela com protestos, com reivindicações, com ações e processos judiciais, como desse trabalhador que ganhou aí 30 mil reais em cima da empresa que o obrigou
a tentar a votar, né, no candidato da empresa. Né? Exatamente. O trabalhador não é palanque político, o trabalhador não é outdoor da empresa, não. Bruno, ó, a gente vai encerrando por aqui, mas eu queria te convidar para conhecer um vídeo da TV Cringe. Você topa? Bora? Então, ó, vou até colocar uma vinheta do Clube do Fim aqui. Vou falar da TV Cringe aqui no Clube do Fim, ó. youtube.com/tvcringe Brasil é o novo canal do Meteoro, em que a gente mistura vídeo ensaio e react, tudo numa pegada bem anos 90. E eu quero perguntar pro Bruno. Bruno, você é um cara que sempre gostou, ou gosta, ou nunca gostou de Pokémon? Cara, eu assisti a primeira temporada, cara. Eles diziam que era o 150, mas foi muito mais, né? Quando ainda era 150? Exatamente. Olha só, aqui no canal da TV Cringe, youtube.com/tvcringe Brasil, a gente tem um vídeo novo em que a gente falou, Bruno, sobre jogos de fãs para fãs criados do Pokémon. Então, fãs do mundo inteiro, inclusive fãs brasileiros, criaram um jogo de Pokémon e colocaram na internet. Fez muito sucesso. Inclusive, teve um que foi um brasileiro que fez, que é o Pokémon Uranium. Uranium é bom, né? O nome. Que foi um brasileiro que fez muito sucesso, mas aí recebeu aquele amiguinho, o processinho. Ai, ai. Acho que era meio previsto, né, Bruno? A Nintendo tem dessas. Vai ser bom assistir esse vídeo para entender qual foi dessa vez, né? Exatamente. E não ficou só nisso, mas vale a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo, porque além desse jogo, tem tudo sobre esse jogo que ficou muito legal mesmo e ainda tá na internet, tá? Eu não falei isso, mas ainda tá. Mas você pode ver esse vídeo que tem outros detalhes, inclusive, de como a Nintendo descobriu outros jogos aí de fãs e, enfim... Aí começou as suas ações, né? Mas tá bem legal mesmo. O roteiro de Sofia Labanca, a apresentação de doutora Ana Lesnovski. E sabe, né, Bruno, eles estão querendo inventar um negócio aí, que se a gente chegar a 100 mil inscritos na TV Cringe, eu vou ter que apresentar um plantão vestido de Pikachu. Você acredita nisso? Cara, eu assim, não esperava, mas tá aí, né? Será que a gente chega a 100 mil? Será que a galera que tá assistindo a gente dá essa moral? Se chegar a 100 mil, eu até topo, mas eu queria ver se isso daí dá insalubridade. Não? Ficamos por aqui, tchau.